Apocalipse 19, 7 ao 9, diz assim: regozijemo-nos, vamos nos alegrar e dar-lhe glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro, e a sua noiva já se aprontou. Foi-lhe dado para vestir linho fino, brilhante e puro. O linho fino são os atos justos dos santos. E o anjo me disse: escreva, felizes os convidados para o banquete do casamento do Cordeiro. Agora abre lá em Apocalipse 21, versículo 2. O texto sagrado vai dizer: vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Amém? Pode se sentar. O pastor Billy Graham, ele dizia que não existem noivas feias, amém? Todas são belas. Ontem eu estive numa festa de casamento. Eu fui convidada para uma festa de casamento a filha de uma grande amiga minha. E eu me senti um pouco como diz aqui o final dessa passagem de Apocalipse 19 que nós lemos. Felizes os convidados para o banquete do casamento. Eu já fui a muitos casamentos, mas ontem eu creio que o Espírito Santo ele começou a usar aquela cerimônia para trazer um avivamento, amém? Um olhar, que é o olhar que o Espírito Santo tem. A Bíblia diz que Cristo é o noivo e a noiva é a igreja. Amém, queridos? Cristo, o Cordeiro, é o noivo e a noiva é a igreja. No texto sagrado que nós lemos aqui que a noiva, ela foi vestida de linho fino, brilhante e puro. E depois diz no versículo 2 do capítulo 21 que ela estava preparada, ela estava adornada para o seu marido. Então, observando ontem aquela cerimônia de casamento, eu fiz, na verdade, naturalmente, uma analogia do casamento da noiva com o cordeiro. E 5 coisas me chamaram a atenção na noiva. Eu vou falar da noiva, eu vou falar do noivo, eu vou contar um pouco da cerimônia e vou trazer um pouco para o contexto bíblico, amém? Eu olhava para aquela moça jovem e via uma noiva adornada. E 5 coisas me chamaram muita atenção nela. A primeira coisa, a expectativa da noiva. Quando eu cheguei naquela festa, aquele casamento ele foi pontualíssimo como nenhum outro que eu já vi. O casamento estava marcado para acontecer às 19 horas. Por alguns imprevistos eu acabei me atrasando um pouco. Eu cheguei lá 19h15 e a cerimônia já tinha começado. As madrinhas e padrinhos já estavam entrando. E quando eu estava para subir os degraus daquela igreja, o pai da noiva vinha descendo as escadas. Então ele me recebeu, me abraçou, me cumprimentou. Ele já vinha para pegar sua filha. E ele disse: ela está aí. E o carro estava parado atrás de mim, ela estava dentro do carro. E eu falei: sério? Eu preciso espiar, você deixa? E ele abriu a porta e eu vi a noiva. Eu fui a primeira pessoa que vi a noiva, pelo menos ali na igreja. E ele abriu a porta e a cena que eu vi foi uma cena linda e de muita expectativa. A noiva estava sentada no banco de trás do carro, nervosa, ela apertava as mãos, ela tinha um sorriso no rosto, de expectativa pelo momento do encontro. E eu conheço um pouco da história dessa jovem. Eu sei que era uma expectativa não só ali daquele momento, que era o momento que ela estava prestes a encontrar com seu noivo. Eles casaram no civil na igreja, então eles não tinham ainda feito o casamento civil, amém? Era uma expectativa real, eles não estavam casados ainda. Na igreja eles fariam então a cerimônia civil e a religiosa. Então ela estava num momento de expectativa. Eu sei que ela esperou por esse noivo. Ela esperou muito por esse noivo.
ela tinha o desejo de casar com ele. E ele, de fato, é o grande amor da vida dela. E ela se guardou para ele. A primeira coisa que eu vi nessa noiva foi expectativa. A segunda coisa que eu reparei, os preparativos para o casamento. Eles passaram meses preparando o casamento. Os convidados foram convidados a dedo. E tudo estava perfeito. Desde o horário que a cerimônia começou. Como tudo. Tudo era perfeito. Tudo era lindo. A música era perfeita. A orquestra tocava uma música do céu. Eu ouvi Agnus Dei tocada por uma orquestra. Era lindo. Tudo estava perfeito. O banquete depois da cerimônia estava perfeito. Tudo perfeito. Aquela noiva preparou tudo. Ela se preparou para aquele casamento. Tudo estava absolutamente perfeito. A terceira coisa que eu reparei foram as vestes da noiva. Eram lindas. Ela vestia um vestido todo bordado, cheio de pedras. Tinha uma parte assim bem grande, né? Parecia uma princesa. E brilhava. Parecia que tinham gotas de cristal naquele vestido. O vestido era branco, mas tão branco que parecia neve. Era algo lindo de ver. Era tão reluzente que parecia um ponto de luz. Quando ela entrou naquela igreja, ela parecia uma estrela. De tanto que aquele vestido brilhava. Era um vestido simples, mas era lindo. Ele brilhava. A quarta coisa que eu reparei foi o adorno da sua cabeça. Ela vestia, sua cabeça tinha uma grinalda enorme. Uma grinalda enorme, transparente, bordada. E aquela grinalda, ela percorria todo o corredor daquela igreja. Aquela grinalda dava a ela uma beleza angelical. Ela estava plenamente alinhada e adornada para encontrar com o noivo no altar. A quinta coisa que eu reparei, o olhar da noiva. Eu nunca tinha reparado tanto assim no olhar de uma noiva, mas foi o olhar mais bonito que eu já vi. Quando ela colocou os pés no corredor da igreja e ela apontou lá na frente, viu o seu amado, os olhos daquela menina brilhavam. Lágrimas escorriam um pouquinho, mas as lágrimas não tiravam a beleza daquele olhar. O olhar dela era apaixonado, de profunda reverência pelo amado. E o Espírito Santo ministrava ao meu coração que aquele olhar era o olhar de alguém que estava olhando para alguém, onde ela via ali que era o amado da sua alma, que cuidaria para sempre dela. Eu sei que ela viveu muitas lutas até ali, eu conheço um pouco da vida dela, mas naquele momento o Espírito Santo ministrava que naquele momento ela descansava na alegre expectativa de estar com o seu amor para sempre. Então, 5 pontos marcavam aquela noiva. E a pergunta hoje para nós, inspirada um pouco naquela visão, que é uma visão natural, mas que representa também coisas sobrenaturais, amém? Porque nós somos representados como a noiva. 5 pontos marcavam aquela noiva. E como noiva de Cristo, nós precisamos avaliar se os mesmos 5 pontos nos marcam como noiva. A expectativa de encontrar o noivo foi a primeira coisa que eu observei. Será que nós temos a mesma expectativa como noiva de Jesus? Temos a mesma expectativa de encontrar com Ele? O mesmo anseio? Ou será que nós perdemos a expectativa? Nós temos falado muito de expectativa de estar na presença de Deus, expectativas em Deus. Mas, queridos,
nós sabemos que Cristo ele virá a qualquer momento. Pode demorar anos, ou pode vir em dias, ou pode ser agora. Qual é a nossa expectativa para encontrar com Ele? Ou será que não temos expectativa alguma? Será que nós temos levado a nossa vida de forma a não esperar pelo noivo? A segunda coisa que marcava aquela noiva eram os preparativos. Nós estamos nos preparando para o noivo. Eu ministrei algumas, não sei quando foi, acho que foi na penúltima quinta-feira. Algo que o Espírito Santo havia me dado. Muitos esperam por Cristo, mas poucos têm azeite. Isso foi algo que o Espírito Santo ministrou ao meu espírito. Muitos esperam por Cristo, mas poucos têm azeite. Isso baseado na parábola das virgens. As 10 virgens que esperavam pelo noivo, somente 5 delas eram prudentes. Somente 5 delas se prepararam. Somente 5 das 10 virgens tinham azeite. As outras esperavam pelo noivo. Mas elas não estavam preparadas. Não basta ter expectativa. Se a tua expectativa é real e ardente, você vai se preparar então para a chegada do noivo. Não adianta você dizer que espera. Porque expectativa é esperar alguma coisa, sim ou não? Você pode dizer, eu espero por Jesus. Mas se a tua expectativa não te leva a se preparar para a chegada do noivo, a tua expectativa ela é irreal, ela não existe de fato. As 5 virgens nécias, ou tolas, como chama a Bíblia, elas desejavam entrar, elas desejavam encontrar com o noivo, mas elas não se prepararam, e por isso elas não entraram. Então, será que estar preparado ou estar se preparando marca a nossa vida como noiva de Jesus? Se você não está se preparando, se isso não marca a sua vida, você não é uma noiva que espera Jesus, amém? Terceiro ponto que marcava aquela noiva eram as vestes brancas. A veste dela era branca como alva neve. Não tinha um ponto de sujeira, nada. Branco, 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 branco. Não tinha um encardido. Não tinha uma ruga. Não tinha um amassado. Era branca. Como noiva, nossas vestes também devem ser brancas. E estão. As nossas vestes têm andado brancas, sem a mancha do pecado. O Senhor tem diversas vezes falado conosco sobre o pecado. Por quê? Porque o pecado suja as nossas vestes. E nós, como noiva de Jesus, nós precisamos estar esperando, preparadas e com vestes brancas. A quarta coisa que marcava aquela noiva era o adorno, o véu. O véu significa pureza. O véu significa pureza. E era um véu longo. E a tradição diz que quanto mais longo o véu, significa mais pura é a noiva. É uma tradição. Como noiva, nós temos véu? Ou o véu da nossa cabeça foi arrancado? O véu é a santidade, amém? Estamos adornados. Adorno é enfeite. Adorno é embelezamento. Aquele véu transparente revelava o rosto da noiva. Bonito. Embelezava ainda mais. Nosso véu, nosso adorno é a santidade. Temos nos santificado como noiva de Jesus? Ou achamos que não é importante o véu? Achamos que esse adorno não é importante? A Bíblia conta uma parábola. Jesus fala sobre uma mulher que procurava dracmas. Vocês lembram disso? A mulher que havia perdido uma moeda. Essa moeda era uma dracma. E ela procurava desesperadamente por aquela moeda. Eu achava até certo ponto que aquele desespero daquela mulher é porque um dracma valia um dia de trabalho. Mas na verdade não é só por isso. A história conta, a cultura de Israel diz que a noiva, ela recebia um dote de casamento.
E o dote muitas vezes eram pagos com as dracmas. E a noiva então, ela costurava aquelas dracmas no seu véu. Então quando ela entrava para se casar, ela entrava com o seu véu e dracmas. Era um véu diferente do que nós temos aqui de costume, sim, mas com as dracmas penduradas no seu véu. O que são as nossas dracmas como noiva de Jesus? A Bíblia diz em Efésios que nós recebemos o selo, o penhor do Espírito Santo. A noiva, ela recebia um dote. Isso dava o direito ao noivo de se casar com ela. Nós recebemos o selo do Espírito Santo. Isso nos qualifica e nos identifica como noiva de Jesus. São como a dracma. Mas se você nem tem vestes mais, grinalda de santidade, onde estão as dracmas? Se o selo é o que nos garante como noiva, se é o penhor da nossa salvação, ou seja, é o penhor do casamento, é o que Cristo deu, é o que o Pai pagou, é o que o Pai deu. Cristo, ele se deu por todo, por completo. Ele nos lavou com o seu sangue. Mas o Pai, Jesus não disse que era a promessa do Pai. O Pai pagou o dote de casamento do seu Filho, nos dando o penhor do seu Espírito. Então onde estão? Onde estão as vestes? Onde estão a grinalda? Onde está a grinalda da noiva? Onde está a santidade da noiva de Jesus? Nós precisamos olhar para nós como noiva, porque cada um de nós faz parte da noiva. Temos carregado a grinalda, que significa santidade. Na nossa grinalda temos a identificação do Espírito Santo. O quinto ponto que marcava aquela noiva era o olhar apaixonado, como eu disse. Ela olhava apaixonadamente para o seu amado. Como noiva, nós temos um olhar apaixonado por Jesus. Queridos, eu converso com algumas pessoas, não só aqui do nosso ministério, amém? Outros que também professam fé em Jesus. E eu ouço o que eles dizem e pelas coisas que eles oram. E muitos dizem para mim, eu oro pelo trabalho. Eu oro para Deus responder se eu tenho que ir para uma outra empresa. Eu oro por coisas. As pessoas têm orado por coisas todo o tempo. Não que isso seja ruim. Mas o problema é onde está a fome e a sede de Jesus. Onde está o anseio da noiva por Jesus? Onde estão as lágrimas por Jesus? Eu vi aquela menina, aquela noiva adornada, bonita, chorar lágrimas de amor para aquele que estava lá no altar esperando por ela. E a noiva de Jesus não tem mais lágrimas de amor. A noiva de Jesus chora por causa dos seus problemas. Ela chora por causa das suas dificuldades, dos apertos. Vem a crise financeira, a noiva chora. Mas a noiva não chora por Jesus. Ou parte dela não tem chorado. Efésios capítulo 5, 27 vai nos dizer: para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Paulo está falando aqui de uma igreja adornada. Então, o que o Espírito Santo hoje quer nos dizer, ele traz para nós é o propósito de Jesus, e tudo que ele faz é com este propósito de tornar a sua igreja irrepreensível para si mesmo. Este é o trabalho do Espírito, ele é o amigo do noivo, é nisso que ele tem trabalhado incessantemente. A igreja, ela deve refletir a beleza de Jesus, sim ou não? A igreja tem que refletir a beleza de Jesus. A Bíblia fala em Apocalipse que Jesus é a estrela da manhã. Eu me lembrava disso quando eu me lembrava do brilho resplandecente daquela mulher. Ela brilhava, ela parecia uma estrela entrando naquele lugar. Ninguém olhava para lado nenhum, só olhava para ela. Ela era linda,
Ela resplandecia em vestes, em beleza, em sorriso. Ela era uma estrela entrando naquele lugar. A noiva de Jesus deve refletir a luz que vem do amado. Ela deve refletir o mesmo brilho que vem de Jesus. E Jesus é a estrela da manhã. Nós, como noiva, precisamos refletir essa luz. Amém? A noiva, ela é linda. Nós não podemos dizer outra coisa a respeito da noiva. A noiva de Jesus, de verdade, ela é linda. A noiva é linda. A noiva de Jesus é linda. Talvez muitos de nós que fazemos parte disso, ou deveríamos fazer, não retratamos a verdadeira noiva de Jesus. Nós não podemos dizer que a noiva de Jesus é maltrapilha. Porque se a noiva reflete a beleza do noivo, a noiva é linda. Aqueles que não refletem isso não fazem parte da noiva. A noiva é linda, ela resplandece como ele, ela é escrava resgatada pela qual um alto preço foi pago. Por isso ela é feliz. Por isso ela se alegra. Por isso ela tem ansiedade de encontrá-lo. Além de amá-lo por tudo que ele é, ela se lembra de tudo o que ele fez por ela. Sim, que igreja? Amém. Cântico de Salomão, Cântico dos Cânticos, vai dizer no capítulo 2, no versículo 1 e 2. A noiva vai dizer: eu sou a rosa de Saron. As pessoas atribuem isso a Jesus, mas na verdade a Bíblia não diz que Jesus é a rosa de Saron. É a noiva que é a rosa de Saron. E eu fiquei espantada quando o Espírito Santo me revelou isso na palavra. E eu procurei de cima para baixo, de baixo para cima, se tinha outra passagem que falava sobre Jesus como a rosa de Saron. E na verdade não. Jesus não é a rosa de Saron. A igreja é a rosa de Saron. Cântico, capítulo 2, versículo 1. Eu sou a rosa de Saron, o lírio dos vales. E no 2, então, o noivo vai responder: qual lírio entre os espinhos, tal é meu amor entre as filhas. Nós, igreja amada, somos a rosa de Saron. O noivo nos vê como lírio entre os espinhos. É assim que nós devemos ser como noiva. Lírio entre os espinhos. E a rosa de Saron é a flor mais bonita daquela região. Qual tem sido o nosso caráter e a nossa atitude? Será que o nosso caráter reflete a atitude e a beleza de Jesus? Essa é a pergunta do Espírito Santo para cada um de nós. Como igreja do Senhor, nós temos parecido mais com Cristo ou mais com o mundo? É impressionante, igreja, como conversando com alguns, o mundo está tão impregnado, o mundo está tão dentro. Ao invés de fazer diferença a igreja lá no mundo, na verdade o mundo que está vindo à igreja, está vindo para a igreja. E a igreja, alguns da igreja têm se parecido com o mundo. A noiva se parece com o noivo. Ela reflete a beleza do noivo, ela não pode se parecer com o mundo. E depois de observar a noiva, e observar a entrada dela, a beleza radiante da noiva, e como ela ia ao encontro do noivo, eu comecei a reparar o noivo. O mesmo olhar apaixonado que ela tinha, o noivo tinha. O noivo esperava lá no altar, com uma roupa distinta, digno. E ele esperava com um olhar muito apaixonado. Aquela noiva entrou, ele a recebeu, ele a beijou, houve a cerimônia. E no final da cerimônia, o noivo cantou para a noiva. Ele recebeu aquela noiva com amor e cantou uma canção para ela. E tocou essa canção para ela. Ele cantou sobre a eternidade.
A essência da canção falava sobre o amor, falava sobre a eternidade. E ela, admirada, olhava para o noivo, com lágrimas nos olhos, admirada pelo noivo cantar para ela. O noivo canta o amor para sua amada. Se você lê Cantares, você também vê um noivo cantando o amor para sua amada. Cântico capítulo 4, versículo 12, o noivo vai dizer para a noiva: você é um jardim fechado, é minha irmã, minha noiva. Jesus é nosso irmão. Ele não se envergonha de se chamar nosso irmão, mas ele é nosso noivo. E o noivo diz: você é uma nascente fechada, uma fonte selada. E ela então responde no capítulo 7, versículo 10, eu pertenço ao meu amado e ele me deseja. Em outras versões diz, ele tem saudades de mim. O noivo, como a noiva, é apaixonado. O noivo espera também pela noiva. O noivo canta para a noiva. Será que nós temos ouvido as canções de Jesus? Nós cantamos para Jesus, mas ouvimos as canções que ele canta para nós? Eu creio que Jesus, ele tem canções para sua noiva. Essas canções são as canções da eternidade. São as canções da eternidade. Mas será que a noiva está na mesma fiação que o noivo para ouvir as canções que vêm do noivo e para se admirar no noivo? É uma troca de paixão, é uma troca de amor, é uma troca de expectativa, porque a noiva espera o noivo, mas o noivo também espera a noiva. Nós temos essa consciência como noiva de Jesus, que ele também nos espera. E o quanto nós temos apressado a sua vinda. Será que o olhar de Jesus para nós é de prazer? Nós alimentamos a sua paixão por nós ou desagradamos? O noivo está ansioso por receber a sua noiva, e então se dará o grande banquete, o encontro do Senhor Jesus com a sua igreja. Nós temos alimentado a expectativa por esse encontro. Nós temos amado o dia da sua vinda. Nós temos guardado a nossa pureza e a nossa santidade para Cristo. Somos o seu jardim fechado. Um jardim fechado é de propriedade particular. Vocês entenderam isso? Quando o noivo canta, você, amada minha, é o meu jardim fechado. A beleza daquela noiva pertence só a ele. As delícias daquele lugar pertencem só a ele. É propriedade particular. Isso é uma canção de amor. Jesus canta isso para nós, temos ouvido isso? Sim, ele tem dito isso sempre. Mas será que nós temos ouvido as notas que fluem do coração de Jesus? Quantas vezes Jesus tem nos dito: você é noiva minha, você é minha, você é minha. Temos sido verdadeiramente somente de Jesus? Temos guardado a nossa santidade a Jesus? Ou temos nos distraído com as distrações do mundo? Temos não sido para Cristo um jardim fechado? Não temos sido delícia somente para o Senhor? Como tem sido? Queridos, o casamento da noiva e o cordeiro, eu creio que vai ser algo além daquilo que nós podemos imaginar. Eu era somente uma espectadora daquele momento e eu me alegrei. Eu me alegrei com o encontro naquele lugar deles dois apaixonados, com a celebração do casamento, com a união. Eu me alegrei em ver Deus cumprindo ali o mistério de Cristo da igreja. Quando ele fala na palavra, é um mistério, Cristo e igreja. E eu olhava aquele casal, via a noiva e o noivo, aquilo que a Bíblia diz. Via ali a celebração de Gênesis, onde o Senhor fala: então se tornarão somente um, o mistério de ser um ali naquele momento. Eu fiquei pensando, por que o Espírito Santo me faria observar tantas coisas? Ele é o amigo do noivo, amém?
Ele é o amigo do noivo. Quem melhor do que o Espírito Santo para traduzir as expectativas do coração do noivo? O Espírito Santo é um amigo do noivo. Ele é um espectador do que está acontecendo. Ele é o mais próximo. Ele vê a noiva e ele vê o noivo. Então o Espírito Santo, como amigo do noivo, ele quer trazer à noiva aquilo que o noivo pensa, porque isso pode aumentar nossa expectativa. Isso pode nos levar mais ao noivo. Isso pode nos avivar. Nós não temos pedido avivamento. Nós não temos pedido paixão, mas nós precisamos entender quem nós somos. Nós precisamos compreender quem nós somos para Jesus. Ele tem expectativa por nós. Quando Ele nos vê, Ele quer nos ver vestidos de branco, porque isso tem um significado para Ele. A noiva veste branco, assim como aquela de Apocalipse recebe uma veste de linho fino, branco, que representa a justiça dos santos. Então eu creio que o Espírito Santo, ele começou a me dar um pouco do olhar espiritual de uma cerimônia de casamento, para que eu pudesse compartilhar com vocês, porque na verdade hoje eu não ia compartilhar isso com vocês, eu ia compartilhar uma outra palavra. Mas isso queimava o meu coração, e eu não conseguia dormir à noite, e eu cheguei um pouco tarde, porque isso também despertou paixão no meu coração por Jesus. Então eu fiquei ali amando Ele um pouco antes de dormir, declarando para Ele paixão antes de dormir, querendo entender o que Ele estava fazendo comigo ali. E eu precisava compartilhar isso com vocês. Uma coisa que me chama a atenção é o que Cantares fala: o inverno passou. Cântico então diz no capítulo 2, 10 e 12 assim: o amado falou e me disse: levanta-se, levante-se, minha querida, minha bela, e venha comigo. Venha, o inverno passou, as chuvas acabaram e já se foram. Aparecem flores sobre a terra. Chegou o tempo de cantar. Já se ouve em nossa terra o arrulhar dos pombos. Isso fala de dificuldades. Isso fala de um tempo difícil. Fala de um tempo árido, porque às vezes o frio pode ser árido. Passar frio é difícil. O inverno em algumas regiões é muito difícil. Mas o noivo, ele fala: acabou, é tempo de cantar. Paulo vai dizer em 2 Coríntios 4,17: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós peso eterno de glória muito excelente. O tempo que nós vivemos hoje é inverno. Passamos por tribulações, por dificuldades, mas vai haver um momento que o inverno vai acabar e vai chegar o tempo de cantar. O noivo é que vai determinar esse tempo. Isso vem com ele. O tempo de cantar vem junto com ele. Até que ele venha, é inverno. E a gente precisa da melhor forma passar por esse inverno. Não pode perder o amor, não pode perder a paixão, não pode perder a expectativa, mas vai haver um momento que o inverno vai acabar e vai chegar o tempo de cantar. Aquela moça que eu vi se casar ontem, eu sei que ela passou por um tempo de espera, de dificuldades, de dúvidas. Mas ontem, entrar naquela igreja e se casar com aquele que era o seu amado, era o tempo de cantar. Para ela o inverno tinha acabado. E a mesma coisa nós como igreja. Um dia vai chegar o nosso tempo de cantar, determinado pelo noivo. A palavra do Senhor diz, Mateus 16:18, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão. Embora nós ainda estejamos no tempo do inverno, jamais seremos vencidos. As portas do inferno, quando fala de portas, fala sobre uma fortaleza, portas de fortaleza, coisas fortemente edificadas. Não importa, as portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja que está fundada sobre Jesus. A igreja jamais será vencida. O triunfo final será da igreja.
Quando Cristo vier, será o nosso tempo de cantar. O nosso inverno terá acabado. Apocalipse 22, 17 fala sobre uma coisa importante. A sintonia da igreja com o Espírito Santo. Até que Jesus venha. Diz, o Espírito e a noiva dizem vem. O Espírito e a noiva dizem vem. Nessa frase, nós podemos observar duas coisas. Uma igreja sintonizada e uma igreja preparada. Uma igreja sintonizada com o Espírito. O Espírito e a noiva dizem. A noiva e o Espírito dizem juntamente. Ela está sintonizada com o Espírito Santo. O clamor é o mesmo. Sim, vocês entendem a preocupação do Espírito Santo em sempre nos trazer para a realidade? Porque nós precisamos estar sintonizados com Ele. Uma noiva que está sintonizada, tem 0 de distância do Espírito, está pronta para clamar junto com Ele. Vem. Então ela primeiro sintoniza. E porque ela está preparada, ela pode dizer, vem. É o clamor do Espírito que Cristo venha. Mas se nós como igreja não estivermos sintonizados com Ele, se nós não estivermos preparados para Cristo, como nós podemos dizer, Maranata, ora vem Senhor Jesus? Então, como igreja, nós precisamos estar sintonizados com o Espírito. E nos preparando para que Cristo venha. Cabe a nós como igreja buscarmos uma vida mais consagrada, mais dedicada e mais comprometida com o Senhor e com o seu reino. Amém, igreja? É possível que o Senhor esteja muito próximo de buscar a sua noiva. Eu quero pessoalmente estar inserida nesse contexto. E você? Mas o quanto nós estamos sintonizados com o Espírito. E clamando junto com Ele. Ora vem Senhor Jesus. Mas não só ora vem Senhor Jesus sem estar preparado. É hora vem Senhor Jesus, estou preparado. Tenho azeite. Estou adornada. Visto branco para você. Meu coração queima como o seu queima. Os meus olhos querem encontrar os seus olhos. Eu canto para você e você canta para mim. É dessa forma que a gente espera Jesus. Fazendo boas obras. Fazendo boas obras, esperando Jesus. Hoje o pastor mandou um texto. E foi a primeira coisa que eu li de manhã. O dia que será para sempre. E eu quero fechar com isso, amém? Porque tudo isso que nós falamos aqui, o casamento da noiva e do noivo, retrata nossa expectativa. Eternidade. O dia que será para sempre. Nós começamos lendo Apocalipse 21, dizendo que a noiva já estava preparada. Ela já estava adornada. Então eu quero que você abra agora a sua Bíblia. No mesmo capítulo 21, nós vamos ler o versículo 3 e 4. Depois desse encontro, a igreja adornada, vem aquilo que será para sempre. Diz assim a Bíblia: ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Isso é o dia que será para sempre. Nada jamais vai poder mudar essa realidade. E eles serão seus povos. O próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. E enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. E eu quero fechar com um versículo que o pastor colocou nessa reflexão sobre o dia da eternidade, que é 2 Coríntios 5:2. Paulo diz: e por isso, pelo que nós acabamos de ler em Apocalipse, gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação, que é o céu. Amados,
se nós não nos posicionarmos como igreja gloriosa de Jesus, como igreja que tem expectativa, que se prepara, que se adorna, que veste branco, que é absolutamente apaixonada, jardim fechado para o Senhor, nosso coração não vai queimar pelo dia que será para sempre. Como você queima pelo céu se você não se sente noiva de Jesus? Como eu posso queimar pelo céu, desejar ser revestida daquilo que é eterno, desejar ser revestida da minha habitação, que é o céu, se eu não me posiciono como noiva, porque só a noiva vai participar desse negócio. É a noiva. Quem falta no céu? Já está todo mundo lá, só falta a noiva. Já está todo mundo lá. Só falta a noiva de Jesus. Então isso é para mim, isso é para você. Essa palavra não é para mais ninguém. Essa palavra é para a noiva. Ser revestido da nova habitação é para a noiva. Ser revestido da nova habitação não é para os anjos. Ser revestido de nova habitação não é para os 24 anciãos. Não é para criaturas viventes. Eles já estão lá. Eles já estão diante do santo. Eles estão esperando, eles são os convidados para a boda do Cordeiro. Eles são os convidados para o casamento. Falta quem chegar? A noiva. Só falta a gente. Só falta a noiva. Será que Jesus pode vir? Será que Ele pode vir hoje? Será que Ele pode vir amanhã? Por favor, igreja. Será que Ele pode vir na semana que vem? Nós estaremos apaixonados até lá? Nós estamos queimando hoje para que nós possamos dizer: vem, amado, vem. Você pode vir. Você me encontrará te esperando. Pode cantar para mim as suas canções, eu estarei pronta. Queridos, se nós não nos posicionarmos como noiva de Jesus, nada mais fará sentido. Você vai ouvir pregações sobre o céu e isso não vai queimar ao seu coração, porque só queima para a noiva. Falar sobre o céu só queima no coração da noiva, que sabe que foi comprada por alto preço, que sabe que era escrava do pecado, que era suja, mas que foi vestida com vestes brancas, resplandecentes. Todo o pecado mais escuro foi retirado, foi tornada alva, tão branca como a neve. É no coração desta noiva que verdades como a que foram hoje ministradas queimam. Verdades como hoje a que o pastor enviou de manhã queima. Talvez você nem tenha lido. Talvez você tenha lido, mas não tenha entendido. Talvez você tenha lido e só dado um amém. Não importa. Essa não é a questão. Essa não é a questão. A questão é: quanto para mim faz diferença? De fato, o que a Bíblia me diz. Quanto para mim faz diferença individualmente? Queridos, a noiva é a igreja é coletivo. A igreja é um coletivo. Mas nós fazemos parte desse coletivo, sim ou não? Por isso a noiva é linda, eu quero fazer parte dela. A noiva é linda, linda. O objetivo do Espírito Santo é trazer restauração nos últimos dias. Para que aqueles que professam fé em Jesus Cristo, aqueles que dizem de fato ser noiva, sejam de fato noiva. Mas se Jesus vier hoje, Ele vem buscar uma noiva. Mas a noiva que Ele vem buscar hoje, eu estou incluído. Você está incluído. Sim ou não? É a pergunta que nós temos que fazer. É a pergunta que nós temos que fazer. O dia que será para sempre é meu? O dia que será para sempre é seu? A reflexão é linda, é poética, mas ela é profunda na sua verdade. E nós temos que entender as verdades. Nós damos amém para coisas que nós lemos, mas nós não refletimos. E esse é o problema da noiva. É o problema da igreja.
A noiva é linda. Mas o quanto ela tem absorvido as verdades? A Bíblia fala que o povo perece por falta de conhecimento. Lemos, mas não entendemos. Recebemos, mas não permitimos que a semente lançada germine, dê frutos. Nós precisamos abrir os nossos corações para as revelações do Espírito sobre nós. Querido, se Jesus vier hoje, Ele vai levar uma noiva. Se Ele vier hoje, Ele vai levar uma noiva. Mas o ponto é, eu faço parte da noiva adornada que o Cordeiro vem buscar. Eu faço parte da noiva adornada, preparada, que o Cordeiro vem encontrar. Se você não ouve as canções de Jesus hoje, não espere ouvir na eternidade. Se você não espera por Jesus aqui agora, queridos, às vezes a gente não abre mão de pequenas coisas. O que te faz pensar, então, que você queima para Jesus? Eu me pergunto particularmente. Se eu não abro mão de pequenas coisas, se eu não me esforço um pouco mais, o que te faz pensar que você queima? Só porque você diz que você queima? Mas Jesus queima por nós. Ele tem olhares apaixonados pela sua noiva. Ele tem expectativas em nós. Ele tem algo preparado para nós. Quando eu vi aquele jovem cantando para aquela noiva, ele tinha preparado uma canção para ela. Ele tinha preparado uma canção para ela, ele cantou e tocou para ela. Ele usou tudo que ele tinha, a habilidade que ele tinha para honrar aquela mulher que ele estava recebendo como noiva. Ele a recebeu com carinho, com honra, com dignidade. Toda a proteção estava sendo derramada ali naquele gesto daquele jovem. Jesus, com todo o vigor, se deu pela sua igreja. Jesus deu tudo o que ele tinha, o melhor que ele tinha, e continua fazendo. Ele não desiste da noiva. Eu creio, queridos, que as bodas do Cordeiro serão algo que nós não podemos imaginar. Por isso a Bíblia fala, bem-aventurado, feliz aquele que é convidado. Eu não sei como se dará, porque em parte somos noiva, em parte somos convidados. Eu não sei como é esse mistério. Eu sei que o Espírito Santo quer despertar a noiva de Jesus. Quer despertar os adoradores. Quer despertar o seu coração. Para que você volte para aquele lugar. Para o jardim fechado. A gente precisa voltar para o jardim fechado, igreja. A gente precisa ter vida com Jesus. Se nós não amamos Jesus aqui, não estamos aptos à eternidade. Se nós não renunciamos aqui, quantas renúncias aquela moça teve que fazer? Eles fizeram um voto de pureza, de se entregarem um ao outro somente após o casamento. Isso é lindo. Nós como igreja temos nos purificado, guardado santidade para Jesus, ou nos contaminamos com o mundo? Nos contaminamos com o pecado, nos contaminamos com a sujeira, com o lixo desse mundo? Que palavras saem da nossa boca? A Bíblia fala em Cantares, a noiva diz, beije-me com os beijos de sua boca. Ela diz para o amado. Mas que sai da boca da noiva? Quais são as palavras que nós pronunciamos? Queridos, o noivo espera por uma noiva pura, santa, virgem, guardada para ele, jardim fechado. Então, cada um de nós, homens, mulheres, jovens, crianças, não importa, cada um de nós precisa refletir nisso que o Espírito hoje está trazendo. Eu sou noiva adornada, eu estou esperando, preparada, adornada, vestida de branco e com paixão nos meus olhos. 5 coisas. 5 coisas. Precisamos voltar para o jardim fechado com Jesus, amém? Vamos nos levantar, falar com Jesus. Queridos, que isso não seja só uma pregação, uma mensagem de domingo,
que de fato seja uma reflexão para a tua vida, para as nossas vidas. Temos pedido a Jesus e ao Espírito Santo, venha, Senhor, venha. Eu creio que é o maior desejo do coração do Senhor vir. Mas Ele virá quando houver expectativa real. Ele se derramará com todo o seu ser, quando houver uma expectativa real. Então, que nesse momento você fale com o Senhor. Se você não tem vivido uma vida para Jesus que queima, uma realidade na sua casa, na sua vida pessoal, particular. Porque vida com Jesus não é somente estar aqui na igreja, sim, queridos. Vida com Jesus é todo dia. Esse é o momento de você, com a reflexão daquilo que o Espírito Santo traz ao teu coração, se voltar ao Senhor. Permitir que o amigo do noivo te mostre o caminho. Permitir que o amigo do noivo te fale sobre o noivo. Permitir que o amigo do noivo venha tocar o teu coração e venha colocar mais uma vez um fogo de paixão, um fogo de zelo, um fogo de expectativa, que ele te faça enxergar onde você não tem se preparado. Talvez alguns aqui tenham perdido a sua grinalda, o seu adorno, a sua pureza, aonde? Não importa onde foi, não importa onde foi no meio do caminho, o que importa é que você resgate isso. Não perca tempo, aonde foi? Onde que eu larguei? Que parte do caminho? Isso não vai te levar à santidade de novo. O que vai te levar à santidade é arrependimento. O caminho é o arrependimento. Não perca tempo. Não perca tempo. Volte para o Senhor. Que haja nessa noite um romper nas nossas vidas. Que haja nessa noite um romper na igreja do Senhor. Que ela volte a amar mais uma vez, com expectativa, que o nosso coração clame, sem voz audível, mas clame, ora vem, Senhor Jesus. Que nós possamos dormir pensando nele, acordar pensando nele. Ou será que nós pensamos no que vamos comer, no que vamos vestir, no dia de amanhã, nas nossas necessidades? Queridos, nós temos que queimar por Jesus. Eu não sei o quanto cada um de vocês, pessoas que são mais recentes de caminhada com Jesus, quanto vocês já ouviram isso nas suas vidas? Os que estão há pouco tempo congregando, talvez isso seja uma novidade para você. Uma igreja fala tanto sobre amar Jesus e fala tão pouco de bênçãos, fala tão pouco de conquistas materiais. Porque o que é terreno perece, mas o que é eterno, isso não muda. Isso é meu, isso é seu. Mas conquistar vai depender se nós temos hoje nos preparado como noiva de Jesus. Sabe, queridos, vejo pessoas falando, vou à igreja, vou quando quero, faço o que quero, levo a vida do jeito que gosto, mas vou à igreja. Estão tão enganados, tão iludidos. Não me admira Jesus, na parábola das 10 virgens, chamar 5 de tolas. Não sou eu que estou dizendo, é Jesus que diz, são tolas. Tolas. Tem pessoas se comportando de forma tão tola, achando que Jesus não vê. Queridos, não olhe para os lados. Não olhe para mau exemplo, não olhe para o passado, não olhe para ninguém, olhe para Jesus. Pessoas que dizem, não, mas eu não vou porque outros fazem isso, aquilo outro. Não se contamine com isso, olhe para Jesus. Ele queima de amor por mim, Ele queima de amor por você, Ele queima de amor pela noiva. Não olhe para ninguém, olhe para Jesus. Olhe para Jesus, santifique-se, santifique-se. Santifique-se, essa será a sua grinalda, o seu adorno para entrar como noiva na presença dEle. Que as nossas vestes brilhem, sejam tão brancas como a neve. Não há ninguém aqui neste lugar que Jesus não possa mudar. Não há ninguém aqui neste lugar, neste salão, que o Espírito Santo não possa transformar. Não há ninguém. Mas há alguém que deseja ser transformado? Há alguém aqui que deseja ser tocado? Há alguém que tenha pecado contra o Senhor, que reconheça isso e que diga, Senhor, eu preciso ser tocado pelo Teu Espírito.
Quem aqui está tão preocupado em achar a sua dracma perdida como aquela mulher? Que o Espírito Santo venha despertar isso nesta noite. A dracma perdida, o grande valor. Onde está a unção que o Espírito Santo te deu? Quantas coisas Ele fez por nós. Procure a dracma perdida até que você ache. Até que você ache, porque tem valor. É só assim que você será reconhecido na presença de Deus. A dracma, o dote, o selo, o penhor da nossa salvação é o Espírito Santo. Onde está o Espírito Santo? Ele tem lugar em mim, tem lugar em você. Ele tem tido lugar na sua casa, nas suas decisões, em como você conduz a sua família, como você cria os seus filhos, como você se relaciona no seu casamento, como você instrui, como você se relaciona com amigos, as decisões do seu trabalho. Ou será que Jesus não pode entrar no seu trabalho, na sua escola? O Espírito Santo só pode entrar em alguns lugares e outros ele não pode entrar. Então você perdeu o valor. Aquele valor que ele tem. Você não entendeu o valor do Espírito Santo. Quando nós entendemos o valor do Espírito Santo, nós buscamos por ele até encontrarmos. Quando nós entendemos o valor do Espírito Santo, nós vasculhamos a casa até achar. E às vezes é difícil achar, como o chão da casa daquela mulher. Mas ela achou e ela se alegrou. Então essa noite é uma noite de restauração. Eu amo Deus, eu amo Jesus, porque Ele sempre fala do seu juízo conosco, sim, mas o coração de Jesus clama por restauração. O coração de Deus não clama por matar ninguém, por destruir ninguém, por amaldiçoar ninguém, por ver ninguém destruído. Ele não quer destruir ninguém. Ele clama por restauração. Ele clama pelo coração dos justos. Ele clama para que o pecador se volte. Por isso que clama o coração do Senhor. É para isso que o Senhor traz a reflexão de coisas como essa. Não quero que seja poético, eu quero que seja eterno, igreja. Eu não quero que você saia daqui dizendo: foi uma pregação legal, foi uma ministração legal, foi uma reflexão legal, o texto que o pastor mandou foi legal. Isso não é para a nossa eternidade, é para trazer reflexão. É pão, é água. Queridos, Cristo nos ama com um amor eterno. Cristo nos ama com um amor eterno. Eu não sei como está na sua casa, eu não sei como estão os seus relacionamentos, eu não sei como está o seu relacionamento com Deus. Porque quando nós estamos conduzindo a nossa vida de uma forma equivocada aos planos de Deus, o nosso relacionamento com Jesus automaticamente fica impactado, com o Espírito Santo também. Não queira se enganar, eu não quero que você se engane. Por favor, que não seja obra de emoções, mas que haja uma libertação sobre mentes e corações aqui neste lugar. Alguém que tenha coragem de bater no peito e dizer: Deus, ser propício a mim que sou pecador. Preciso da tua graça. Eu não consigo, eu não estou conseguindo, eu não estou queimando, eu não tenho interesse pela Bíblia, eu não tenho interesse pela palavra. Eu venho aos cultos, mas eu não sou transformado. O problema não está na pregação, não está no pastor, não está na missionária, não está nos ministros, nem no louvor. O problema está em mim. Quem aqui tem a coragem de dizer isso para Jesus? Para ser restaurado, para receber vestes brancas que possam resplandecer na presença do Cordeiro. Um dia Jesus virá como juiz, não será mais advogado de ninguém. Hoje ele é advogado, mas depois ele será juiz. E quando ele se manifestar como juiz, eu quero ser noiva, porque a noiva não vai estar debaixo de juízo. Então, se você quer ser noiva, o momento é agora. Não só de palavras, não só de boca, mas de coração.
Queridos, nós temos liberdade de expressão, podemos adorar ao Senhor, podemos buscar ao Senhor, podemos falar do Senhor, podemos ter uma Bíblia na nossa casa. Quantas vezes você lê a Bíblia? Quantas vezes você que não pode ler a Bíblia, ouve ao menos a Bíblia? Você ficar ouvindo louvor o dia inteiro não vai te falar de Jesus, amém? Porque nós precisamos ler a Bíblia para que possamos ouvir as canções do Senhor. Às vezes as canções dele são canções como as que Deus cantou para Israel. Deus ensinou a Moisés uma canção e aquela canção dizia que Israel ia se rebelar contra Deus. Vocês sabiam? Nós precisamos ouvir as canções do Senhor, sejam elas de bênção, de amor, ou sejam elas de conserto sobre nós. Precisamos ser consertados, precisamos ser ajustados. Nós precisamos nos voltar para Jesus. E sabe o que me espanta, igreja? É ver a falta de fome, a falta de sede, de chegar num culto de terça-feira aqui na igreja, porque eu moro longe, eu levo quase 40 quilômetros para chegar aqui. 40 quilômetros de ida, mais 40 quilômetros de volta. E eu chego aqui numa terça-feira para observar o que Deus tem feito. E meia dúzia de pessoas estão aqui. Eu não falo de todos, sim. Mas eu falo com o espírito daqueles que podem estar aqui buscando ao Senhor e não estão. É com esses que o Espírito fala. Com você que mora aqui perto da igreja, pode vir buscar a presença do Senhor. Pode vir aqui clamar ao Senhor. Pode vir se consolidar aqui na presença dos santos. E não vem. Cadê a fome, igreja? Cadê a sede? Cadê a saudade do noivo? O noivo tem saudades de mim, mas eu tenho saudades dele. E a questão está aí. Não que o Senhor não se mova no meio de 2 ou 3 pessoas, porque 2 pessoas já é igreja. Mas me admira. Me admira, queridos. Porque nós precisamos aprender a orar. Nós precisamos aprender a clamar. Nós precisamos aprender a entregar. Nós precisamos aprender a renunciar. Vir para a casa do Senhor com expectativa, não só do que Ele vai fazer, mas do que eu tenho para entregar para Ele. Hoje, a Josi perguntava algo aqui no início do culto. Qual é a sua expectativa do que Deus vai fazer? Mas eu pergunto para vocês, com que expectativa você entrou de entregar o que aqui neste altar? O que cada um de nós veio entregar aqui no altar do Senhor? Só tem fogo se tem sacrifício. O sacerdote não esperava fogo, não esperava resposta com fogo. O profeta não esperava o fogo sem antes pôr um sacrifício. O que nós estamos entregando no altar do Senhor? Amados, Jesus nos ama com um amor ardente. Mas a questão é, eu tenho amado Jesus? Eu tenho preferido outras coisas? O meu amor é de lábios? Ou é real? É tempo de despertar, queridos. É tempo de nós colocarmos a nossa casa em ordem. Sabe, Deus disse para o rei Ezequias, põe tua casa em ordem, você vai morrer. Se Jesus falasse hoje para você, você vai morrer. Será que daria tempo de pôr a casa em ordem? Será que nós precisamos ouvir anúncios de juízo da parte de Deus para pôr a casa em ordem? E ainda assim não colocamos a casa em ordem? Deus fala de coisas que haverão de acontecer. Mas ainda assim, não põe a casa em ordem. A Bíblia fala de um homem chamado Eli. Esse homem serviu na presença de Deus 40 anos. Deus avisou aquele homem também para pôr a sua casa em ordem. Eli não ouviu. Eli não ouviu. Deus falou com ele: você não me serve como deveria, você honra mais os teus filhos. Sabe, pais? Honrem a Deus. Não deixe seus filhos fazer o que querem. Eli repreendia os seus filhos, que também como ele eram ministros.
Ó, meus filhos, não é assim que se deve fazer. Tenho ouvido da casa de Israel. E os filhos cometiam barbaridades. Mas Eli não teve uma postura de fato acabar com aquilo. Deus avisou e ele não ouviu. E passou o tempo, passou anos. E depois Deus falou de novo através de um jovem. Que ele teve que levantar para trazer conserto. E ele falou com um jovem de 12 anos chamado Samuel. Eu vou fazer algo em Israel que vai tinir os ouvidos. Quando Samuel contou para Eli o que Deus disse, sabe o que ele disse? O pastor falou isso aqui certo dia, numa ministração não sei qual. Ele falou religiosamente, seja feita a vontade do Senhor. Isso é religiosidade. Pelo amor de Deus, igreja. Assim como Deus falou com Eli, tem falado conosco, põe a casa em ordem, o que você tem feito não me agrada, virá sobre ti isso, isso, isso e isso. E alguns não se movem. Sabe qual é a diferença de Eli para Davi? Davi, ele pecou, adulterou, matou, mas quando o profeta disse para ele, você pecou, ele bateu no peito e falou, pequei contra Deus. Ele reconheceu o pecado. Deus falou, você vai ser perdoado, mas a espada não vai sair da sua casa, seu filho vai morrer. Sabe o que Davi fez? Foi jejuar. Ele ainda tinha uma expectativa de que algo poderia ser mudado. Ele não, entregou os pontos. A gente está entregando os pontos, igreja. A gente entrega os pontos, seja feita a vontade do Senhor. Isso não é submissão a Deus, isso é religiosidade. Nós precisamos voltar, nós precisamos lamentar. Se o Espírito Santo fala, as suas vestes não estão brancas como a neve, não brilham, não resplandecem, não refletem a luz que a estrela da manhã tem. Então o que você faz? Sai desse culto como se nada tivesse acontecido? Ou você bate no peito e fala, Senhor, eu tenho procedido de uma forma tola. Na minha casa eu falo coisas que eu não deveria. Eu trato as pessoas como eu não deveria. Eu trato a sua palavra como eu não deveria. Eu não tenho fome, eu não tenho sede. Eu pequei. Eu pequei, Senhor. Quantos aqui não conseguem permanecer na presença do Senhor? Quero perguntar algo à igreja que o Senhor colocava no meu espírito. Para mim. Começa por mim. Egocêntrico ou cristocêntrico? Essa era a pergunta do Espírito Santo para mim. Egocêntrico. Eu no centro. Isso é egocêntrico. Eu no centro. Cristocêntrico. Cristo no centro. Como nós temos conduzido as nossas vidas? De forma egocêntrica, Cristo no eu no centro ou cristocêntrica? Nossas orações são cristocêntricas ou egocêntricas? Orações egocêntricas. Eu preciso. Deus faz por mim. Por mim, pela minha casa, por mim, meu trabalho, por mim, dinheiro, por mim, comida, Isso é egocêntrico. Cristocêntrico. Jesus, estabelece teu reino. Jesus, abre minha visão, me dá os olhos do teu coração, grave em minha eternidade, me dá fome por vidas, me dá fome, Senhor, pela tua presença. Eu quero a revelação do céu, a revelação do teu coração. Eu quero que o Senhor revele os meus pecados. Eu quero diminuir para que o Senhor cresça. Cristocêntrico. Não é errado pedir coisas ao Senhor, Ele é nosso Pai, Ele tem prazer. Mas é uma pergunta que nós devemos nos fazer. A noiva de Jesus não é egocêntrica. A noiva de Jesus é cristocêntrica. Sim ou não, igreja? Mas a pergunta é, ela tem sido cristocêntrica ou tem sido egocêntrica? Quantas vezes, repetidas vezes, é ministrado algo sobre a igreja? Renovo, fogo, renovo, fogo, renovo, fogo. O quanto a igreja guarda essas coisas? O quanto a igreja guarda isso? E por que não guarda?
Por que egocêntrica? Por que não crê? Por que não recebe? Não crê no noivo? Não crê que ele sustenta? Então, não vive transformação. Amado, se nós começarmos a meditar um pouco mais naquilo que o Espírito Santo traz neste lugar, eu te garanto, você vai viver transformação. Sabe o que Deus disse para Josué? Josué capítulo 1. Esforça-te. Esforça-te. É o que Deus diz para Josué. Para de chorar. Moisés, meu servo, é morto. Para de chorar. Para de chorar pelos teus problemas. Para de chorar por aquilo que você acha que não pode. Para de chorar por dificuldades. Mas esforça-te. E ele vai dizer: medita na minha palavra de dia e de noite. Sabe qual é o problema? Nosso problema. Talvez você leia a Bíblia, mas não medita. E meditar é ler e trazer para a vida. O que Deus está falando comigo, porque isso está escrito para proveito meu e da igreja, sim ou não? Então eu leio e medito, e aí a transformação. Sabe o que Deus disse para Josué? Então se você meditar, você tomará decisões acertadas, prudentes. Eu estarei com você, não te abandonarei. Nós temos uma promessa, Jesus, ele ratifica a mesma coisa. Não te abandonarei, igreja, nunca te abandonarei. Mas medita e esforça-te. Não é por causa da minha oração, igreja. Não é por causa da oração do ministro, do obreiro. Cada um de nós precisa se esforçar. É fácil ser noiva? É fácil ser puro? É fácil ser reto? Não é. Não é. Mas é lindo. E aí está a beleza da noiva de Jesus, que se esforça para ser santa, que se esforça para ser pura, que se esforça para conhecer as expectativas do coração do noivo, que se esforça e fica tão sensível que consegue ouvir as canções do amado. O que o amado está cantando para mim, para você. Amém, igreja? Queridos, é tempo de nós despertarmos para o Senhor. É tempo de reverenciarmos ao Senhor. É tempo de nos entregarmos ao Senhor. De queimarmos para o Senhor, mas não da boca para fora, meus queridos. Sabe, igreja, ontem o Espírito Santo, ele compartilhava, creio eu, de alguma forma comigo, como ele vê, como deveria ser, como ele gostaria que nós entendêssemos ser noiva. Por isso ele me revelou essa ministração, pequena, simples, mas se você entender, você vai se nortear por ela. Se você se nortear por ela, por esses 5 pontos, você vai estar preparado para encontrar Jesus. Mas o momento é agora. O momento é agora. Amém, igreja?